Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa História do Cristianismo da Igreja Cristã Maranata. Estão conosco aqui para participar deste programa o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz para todos. E o pastor Serlon, historiador, professor de História. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos falando da viagem de Paulo a Roma. No episódio passado, nós vimos o naufrágio que aconteceu na viagem de Paulo e eles chegaram à ilha chamada de Malta. Vamos pedir para colocar novamente o mapa da viagem na tela e já de imediato vou pedir ao pastor Serlon para descrever o que aconteceu na chegada e durante a estada nesta ilha de Malta. Bem, amados, o mapa ele apresenta aqui a ilha de Malta. Hoje Malta é uma república insular, né, independente do Mediterrâneo. Na época fazia parte dos domínios do Império Romano. E aqui na ilha de Malta, a palavra de Deus fala no capítulo 28 de Atos, também algumas bíblias apareceram com o nome de Melita, né? E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Melita ou Malta. E os bárbaros, queria chamar a atenção para essa expressão, os bárbaros usaram conosco de não pequena humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Essa expressão bárbaros, ela era usada principalmente pelos romanos para se referir a povos que não estavam inseridos no uso da língua latina. A palavra bárbaro, ela quer dizer aquele que fala como o balbuciar de uma criança. Então, apesar desse uso bárbaro, né, hoje em dia nós classificamos, adjetivamos como bárbaro um comportamento violento, né, sem civilidade, mas era um termo muito abrangente para vários povos. Um povo que não tivesse inserido ali no uso do latim como língua era classificado como bárbaro, mas essa ilha estava sob o domínio do Império Romano. E o texto diz que, havendo Paulo, capítulo 28, versículo 3 de Atos, ajuntado uma grande quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Então ele foi picado ali por uma víbora, por uma serpente. E os bárbaros, vendo-lhe a cobra, né, a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a serpente, a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Então ali já ocorre um sinal. E no ministério de Paulo isso foi notório. Né? Em uma das cartas que Paulo escreve, ele diz que ele não foi com palavras persuasivas, né? Aquilo que ele poderia dizer com eloquência humana, mas com demonstração de poder. Então ali o poder de Deus na vida de Paulo se manifesta quando ele é picado por essa víbora e ele não é atingido, Deus neutraliza aquele veneno. Isso lhe dá a porta para que ele pudesse ali começar a falar do Senhor. E mais adiante o texto fala de um homem chamado Públio, que era o principal da ilha, né? Entendemos aqui que ele tinha ali uma função administrativa. Ele recebe, eles hospeda e Deus usa Paulo para curar a vida do pai de Públio, né? Que estava com uma desinteria. Paulo ora ali e o Senhor o cura, está aqui no versículo 8 do capítulo 28. E o versículo 9 diz que depois da cura do pai de Públio, há um grupo de pessoas também que tinham doenças, enfermidades e vem até Paulo. Paulo é usado por Deus para que houvesse cura. Então ali havia uma oportunidade para que o evangelho fosse pregado nesses dias que Paulo esteve ali. E existem até aplicações, né, que nós podemos fazer a respeito dessa investida, né, dessa víbora que picou a mão de Paulo ali, falando da investida contra o ministério, mas, né, o Senhor neutralizou aquilo, né, o Senhor honrou ali o ministério de Paulo, porque se colocou em dúvida, esse homem deve ter alguma culpa diante de Deus, porque se ele escapou do naufrágio, mas agora vem essa víbora, mas o Senhor ali com ele. Então ali foi mais um ponto onde se estabeleceu o evangelho. Glória a Deus. Algum comentário? Não, isso aí, inclusive isso é importante lembrar que Jesus fez uma promessa, né, que os discípulos que viriam depois dele, né, serpentes, né, ele fez essa promessa que seria preservar até das situações. Aqui podemos dizer que é uma profecia. Jesus deixou se cumpriu aqui nessa ilha aqui essa ilha de Malta aqui, né? Foi. Então Jesus falou que os que viriam após ele teriam esses livramentos, né, de morte dessa forma, né?
Como um sinal até, como um sinal da que presença operando, de Deus, né? Estava operando. Agora é interessante lembrar, Tony Carlos, que aqui, que após acender uma fogueira, acolher todos os causas de chuva, porque da chuva, o frio estava ali, né? Então, diante do calor ali, apareceu aquela serpente, né? Então, às vezes, em meio quando estava frio, a serpente não aparecia. Quando aqueceu ali, veio a serpente. Então, às vezes, no meio da frieza, você está frio espiritualmente aí, quando resolve... Aqui eu acho que pode prefigurar como uma operação, o calor do Espírito Santo aparece... As manifestações manifesta às vezes, né? Do adversário. Aí, nessa hora, é o Senhor preservar o servo dele. É aqui que Paulo, ele foi, pelo que mostra aqui, era uma serpente venenosa, né? Falou, esse homem vai morrer. E não aconteceu nada com ele, né? Aqui o adversário querendo impedir a obra, né? Mas a obra ia continuar, não tinha jeito, não. Tinha um propósito de Deus ali. E Paulo ia concluir o projeto de Deus de toda forma. Não tinha como não, porque... isso aqui mostra esses momentos, às vezes, que ele acender aquela fogueira ali, para o momento do calor ali, do fogo, aí vem surge a serpente ali, né? Podemos mostrar um simbolismo também nisso aqui, viu? Amém. E esse texto que o senhor falou a respeito de cumprir uma palavra que Jesus havia dito, está no finalzinho do Evangelho de Marcos, né? Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tudo isso aconteceu ali. Cumprimento perfeito na vida de Paulo. E pensar que Paulo, até falar, esse homem fala que ele é um Deus, não é possível, não aconteceu nada com ele. Tudo para ele já era Deus, né? Superstição, né? Meus irmãos, então aqui pedindo para voltar ao nosso mapa, que nos dá uma visualização mais perfeita da caminhada de Paulo. Então, verificamos aqui que após o naufrágio e o Senhor conduzindo o navio, o Senhor os levou à ilha de Malta, que está exatamente no caminho que levaria a Roma. Na ilha de Malta aconteceram esses fatos, essas operações de Deus, né, da parte do Senhor, né? E dali eles navegam para Siracusa, de Siracusa, acompanhando no mapa, para Régio. De Régio eles navegam até chegar a Putéoli, e ali em Putéoli havia um grupo de irmãos que pediram a Paulo que permanecesse com eles, e Paulo permanece ali 7 dias. Evidentemente que com o consentimento do centurião, que estava tratando Paulo, depois de tudo que aconteceu, de forma assim muito humana. E depois de Putéoli, ele passa por 3 vendas e finalmente chega ao destino, que é Roma. Aí, chegando a Roma, vale a pena ler o que a palavra diz. Está no capítulo 28, verso 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos. Então, olha o que aconteceu. Não era só Paulo que era prisioneiro, havia outros. O centurião entregou ao general dos exércitos da cidade de Roma. E, continuando o texto, mas a Paulo se lhe permitiu morar à parte com o soldado que o guardava. Então foi permitido que Paulo morasse em lugar próprio, sendo que um soldado o acompanhava. Claro que sempre tratando de forma agradável e humana, não é? 3 dias depois da chegada dele, veja que Paulo tinha um trabalho incansável, né? Ele não parava, né? Só para lembrar, voltando lá atrás, em Listra, foi apedrejado, dado como morto, levantou no dia seguinte e já estava pregando a palavra outra vez. Então, 3 dias que ele chegou, se acomodou, convocou os judeus, os príncipes dos judeus, e deu o testemunho dele. O testemunho do caminho de Damasco, como o Senhor Jesus lhe apareceu. Vou pedir aqui ao pastor Serlon para fazer um comentário desse período de Paulo
na sua chegada a Roma? Bem, irmãos, Paulo então está numa prisão, mas uma prisão muito peculiar, né? Uma prisão que para o nosso sistema atual jurídico, no contexto que vivemos, é muito diferente, porque Paulo, na verdade, ele não havia sido condenado. Ele ainda estava ali naquele trâmite, naquele processo legal, e foi permitido a ele ter uma prisão, uma espécie de prisão domiciliar. Ele alugou uma casa, a correspondência de Paulo com os irmãos nas cartas mostra que ele recebia um suporte, recebia um socorro, uma ajuda, e nesses 2 anos ele vai ter a oportunidade de receber pessoas, de se corresponder, cooperadores importantes do ministério de Paulo, tem contato com ele, recebe instruções, levam cartas que ele envia para as igrejas desse período. Então é um período muito produtivo do ministério de Paulo. Isso é muito importante dizer. Sempre lembrando, em programas anteriores, nós insistimos muito em frisar que Paulo foi a Roma por uma vontade do Senhor. Era projeto dele. Então a presença dele estrutura a igreja em Roma, e ali em Roma ele toma conhecimento por meio de cooperadores que iam até ele de necessidades das igrejas. Ele escreve cartas ali, por exemplo, ele escreve a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, e transborda, né, na carta aos Filipenses o amor de Paulo por aquela igreja, a experiência daquela igreja, de como ela foi plantada pelo Espírito Santo usando a vida de Paulo, de Silas, em Atos 16, Colossenses, e a carta a Filemon. A carta a Filemon é muito interessante porque Filemon era um crente, um servo de Deus, que inclusive é citado em outras cartas de Paulo, mas ele endereça essa carta a Filemon para tratar de um homem chamado Onésimo, que era escravo de Filemon e que fugiu, foi preso, e Paulo o evangelizou naquele contexto. Enquanto Paulo estava ali preso em Roma, nesses 2 anos, ele evangeliza a esse homem, Filemon, e agora Filemon voltaria e ele recomenda a Onésimo que o recebesse como irmão. Ele evangeliza Onésimo, e recomenda a Filemon que o recebesse como irmão em Cristo. E é importante dizer, pastor Antônio Carlos, pastor Luiz Eugênio, que nesse momento, nessa primeira prisão de Paulo em Roma, não havia ainda sido desencadeada aquela política de perseguição sistemática aos cristãos. Paulo não estava preso por ser cristão especificamente, estava preso em função de toda aquela situação que ocorreu quando ele foi preso em Jerusalém, depois levado para Cesareia, né, quando se discutia ali a questão de se ele estaria ou não cometendo algum tipo de insubordinação às normas do Império Romano pela conduta religiosa dele, como ele era acusado pelos judeus. Então, por isso ele teve essa situação mais branda, diferente da segunda prisão dele, já no governo de Nero, quando ele vai ser martirizado. Então, aqui ele teve toda a condição de continuar realizando o seu ministério, vai passar esse período. É um final, eu particularmente acho o final do livro de Atos muito belo, muito singelo, muito maravilhoso, né? De como o curso do Evangelho prossegue ali mesmo naquela situação de prisão de Paulo. É um período muito maravilhoso. Eu recomendo muito aos irmãos. Claro, nós devemos ler as cartas do Novo Testamento, mas os irmãos, ao lerem Efésios, Filipenses, Colossenses, Paulo chega a usar a expressão, né, pastor Luiz Eugênio, eu, o prisioneiro do Senhor, né? Preso do Senhor. Mas ali o Evangelho não estava preso. A pregação da palavra, o que aparentemente seria uma dificuldade, uma limitação, foi uma porta que Deus abriu. E, em especial, seria muito importante os irmãos lerem a carta a Filemon, porque fica muito evidente aquilo que seria um dos motivos da grande perseguição que o Império Romano vai mover ao cristianismo, que é o fato de que Paulo mostra ali claramente que aquele que se convertia a Cristo, mesmo sendo um escravo, um servo, ele passava a ser herdeiro da mesma herança dos santos. Se colocava na posição de irmão, desconstruindo a ideia jurídica, ideológica de que o escravo era uma mera coisa, um objeto que estava à disposição do seu senhor. Não é que os cristãos pregassem, quem é crente, quem está em Cristo agora tem que libertar os seus escravos. Havia um sistema no qual eles estavam inseridos que não lhes permitia dizer isso, mas havia o entendimento de que todos, homens, mulheres, chega a ser usada a expressão, né, bárbaros ou não, todos em Cristo
eram alvos da salvação e poderiam ser incluídos na Assembleia dos Santos. Isso vai incomodar muito as autoridades romanas, a elite romana, porque a ideologia de que o escravo não era um ser humano era fundamental para poder justificar aquele sistema. Eu queria só lembrar que nós falamos que Paulo apelou para César, né? Sim. Esse César que ele apelou foi Nero, né? Ele estava apelando para Nero. Era Nero? Era Nero, César era Nero, né? Nero comandava na época que porque tanto é que esse imperador que Paulo, ele apelou lá pro máximo lá. Mas esse Nero é o Nero que a gente conhece a história dele, que não é nada boa essa história de Nero, né? Inclusive Nero foi que matou Paulo depois, né? Foi. A história, aqui na Bíblia não aparece, mas aparece na história que decapitou depois, né? Paulo, né? Na Bíblia não aparece. Agora é interessante lembrar que Nero matou a mãe dele, Agripina, que foi uma mulher poderosa lá no reino, né? Matou as duas mulheres, a Cláudia e a Pompeia, né? Ele era um homem, tacou fogo em Roma e ocupou os cristãos depois. Mas, então, feito esse relato sobre a chegada de Paulo, é importante também, nós havíamos falado aqui, que Paulo, havendo chegado em Roma, 3 dias depois chamou os príncipes dos judeus, os chefes, os cabeças dos judeus que estavam ali em Roma. Fazemos a lembrança de que Paulo foi parar em Roma, claro que por um propósito de Deus, em primeiro lugar, mas devido à acusação dos judeus da Judéia e da Ásia. Então, o que ocasionou a prisão de Paulo foi a acusação dos judeus. Então, Paulo chama os príncipes dos judeus de Roma para explicar o que aconteceu. E os judeus de Roma não tinham ciência de nada, e não tiveram nenhuma oposição, e não tiveram nenhuma restrição a Paulo ao ele fazer a sua defesa, a explicar a situação pela qual ele chegou lá. Então, agora, sim. Não, só concluindo a informação, pegando a inteligência artificial aqui, o Nero ficou de 54 a 68. Paulo foi preso de 61 a 67 e ficou em Roma preso, exatamente no tempo do Império de Nero, que estava preso. Era Nero mesmo. Era Nero mesmo? Era imperador. Confirmado aqui, então, que era Nero. Inteligência artificial está aí para isso mesmo. Está aí para isso. É a ferramenta que a gente usa a nosso favor, né? Exatamente. Bom, então, Paulo, observe os irmãos, que ele pretendeu, quer dizer, toda aquela estrutura de prisão foi formada pelo conceito dos judeus da Judéia e dos arredores, da Ásia, principalmente da Ásia, que o acusavam severamente de ele estar numa seita desconhecida, que era contrário à lei de Moisés, essa coisa toda. Então, ao chegar aqui em Roma, ele chama os judeus, explica a situação pela qual ele chegou lá. Os judeus não tiveram nenhuma oposição com relação a essa questão da prisão dele. Então, vamos ver se nós temos aqui. Diz aqui no último capítulo, que é o 28, né? O último capítulo 28, verso 21. Então, eles lhes disseram a Paulo: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia. Nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela, que é o cristianismo, os cristãos na ocasião, né? Bom, então, com relação à prisão, não houve restrição. Mas Paulo, então, nesse momento, anuncia o Evangelho. Anuncia a pessoa do Senhor Jesus. O que aconteceu em toda parte. Houve uma dissensão muito grande entre os judeus. Não é? E Paulo, ele ainda chega a repreender, citando as Escrituras. Não é? A palavra diz aqui, verso 26. Paulo diz que foi o Espírito Santo usando o profeta Isaías. Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam
nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e a ouvirão. O livro de Atos, ele fecha aqui o que será, evidentemente, completado pela história, dizendo que os judeus partiram em grande dissensão, discordando de muita coisa com relação ao evangelho, não com relação à prisão dele. E Paulo permaneceu ainda ali em Roma muito tempo, na casa que ele havia alugado, pregando o reino de Deus, o último verso da palavra em Atos, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. 2 anos ele ficou ali, 2 anos. Agora, aqui diz 2 anos. A história fala, porque aí a história, vocês vão poder dizer melhor do que eu, o que a história diz. Diz que ele foi à Espanha, ele foi em outras regiões, não é? Vocês querem fazer algum comentário a respeito disso? De fato, fala-se, né, que Paulo ele se movimentou ali pela Europa, aproveitando essa oportunidade, mas é tudo muito no campo da tradição. Então a gente tem sempre um certo cuidado em ir além em relação àquilo que é extra bíblico, né? Sim. Por exemplo, a tradição com o tempo também estabeleceu narrativas a respeito de Pedro enfim, mas é tudo no campo assim de fato de uma certa especulação até, né? Sim. De escritos. Agora, o certo é que o mesmo imperador Nero, sob cujo governo, né, se permitiu que Paulo tivesse a situação de uma liberdade de atuação, né, da pregação da palavra de Deus, mais tarde esse mesmo Nero é o imperador que desencadeia a perseguição sistemática aos cristãos. O cristianismo ele tem características, né? Nós estamos falando de história do cristianismo, é claro que para nós tudo é profético, mas os próprios historiadores eles identificam no cristianismo características que, usando aqui um adjetivo de historiadores, né? Sim. Características de uma religião tanto quanto democrática. Porque o cristianismo ele permite com que homens de todas as condições, pela mensagem universal que ele tem, tenham a esperança da salvação. Judeu, grego, bárbaro, né? Os bárbaros, como nós já colocamos aqui a expressão que era usada, homens, mulheres, livres, servos. E o cristianismo ele tinha uma superioridade até mesmo assim, intelectual em relação a vários aspectos da filosofia daquela época, né? Nós vamos ver o pastor Luiz Eugênio, ele é filósofo, né? Nós vemos que o cristianismo ele tinha a capacidade de apresentar aos gregos, aos romanos, aos povos, né, eruditos daquela época, princípios éticos que eram muito anteriores aos mais antigos dos filósofos gregos. Então, até mesmo do ponto de vista da questão da lógica, o cristianismo, a ideia do Deus único, o criador de todas as coisas, ela era muito superior à mitologia greco-romana, mas, sobretudo, à operação do poder de Deus. Então, o cristianismo se espalhou pelo Império Romano. Isso começou a ser um problema. O cristianismo ele tinha uma abrangência muito grande, geograficamente falando, ele estava presente em todo o Império, em todas as províncias. Ele era em todas as camadas sociais, desde as mais baixas até as mais altas, e ele trazia consigo, né, uma expressão, né, que eu achei muito interessante, expressão aqui usada pelo pastor Antônio Carlos, valores divergentes, valores sociais, ideológicos que divergiam da estrutura do Império Romano. Nós citamos agora há pouco a questão do escravismo. Uma outra questão em que o Império Romano tinha o cristianismo como um problema, a questão do militarismo. O Império Romano foi um império que se estruturou com base em guerras, era um povo implacável, um povo que tinha uma estrutura militar muito poderosa. E o cristianismo, o autêntico cristianismo, ele ensina o amor, ele não incentiva a guerra. Há que se dizer que havia cristãos que eram soldados, havia cristãos, soldados que se convertiam, né? Há até religiões que inviabilizam que aquele que nela crê
sirva ao exército do seu país, mas havia nas fileiras do exército romano homens convertidos ao cristianismo, mas não era uma religião que incentivava a guerra, que pregava a guerra como valor, como o Império Romano tinha. E a questão fundamental que era a reivindicação da posição de deuses pelos imperadores romanos. A partir de Augusto, de Otávio Augusto, aliás, a expressão Augusto é uma expressão de cunho divino, né? Os imperadores romanos passam a exigir culto, adoração, isso estava ligado ao fortalecimento político da figura do imperador. E os cristãos se negavam a cultuá-los, rejeitavam não só o culto aos imperadores, mas inclusive todo o panteão, toda a gama de deuses, era um sistema politeísta, vários deuses, então eles começam a ser perseguidos. Se eu for olhar no livro de história, né, um livro acessível, de ensino médio, nós vamos encontrar 4 aspectos que são apontados como os grandes motivos das perseguições aos cristãos. Os valores divergentes deles em relação ao escravismo, a divergência teológica deles em relação ao militarismo, a oposição dos cristãos ao culto aos Césares e aos deuses romanos, inclusive fazer essa acusação de que os cristãos eram ateus. Como eles não adoravam imagens, não tinham imagens em seus cultos, eles não, como é que Deus é esse que não é representado? Então, até de não ter Deus, de serem ateus, eram acusados. E um aspecto também é que os cristãos anunciavam a vinda de um reino. Anunciavam o estabelecimento de um reino que seria governado por Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se estabeleceria, que seria o reino que daria conclusão ao projeto de Deus. E aí, qual era a interpretação do governo romano? Eles estavam falando que o Império Romano vai ser derrubado, que vai ser sucedido por um outro poder político, né? Eles não entendiam que era o reino de Deus no sentido espiritual. Então, começa ali no governo de Nero toda essa perseguição, sendo atribuído por parte do governo romano aos cristãos um incêndio de grandes proporções que atingiu a cidade de Roma. Vários bairros de Roma vão ser consumidos por esse fogo e vai ser jogada a culpa nos cristãos. E a partir daí, uma perseguição sistemática que profeticamente nos vincula ali ao início da carta de Esmirna, da igreja de Esmirna, da igreja que vai ser perseguida. Fala ali de 10 momentos de intensa perseguição aos cristãos. Os piores foram com Nero, Nero foi terrível, e depois o Diocleciano também, um imperador que perseguiu terrivelmente os cristãos. É nesse contexto que se dá o martírio do apóstolo Paulo, entre o ano 65 e 67, não há precisão. Pelas características dele como cidadão, entende-se que ele tenha sido decapitado. Teria sido essa forma de execução dele. Perfeitamente. Eu acho que é um assunto que nós vamos levar um tempo para conversar sobre o assunto das perseguições. Sim. Mas eu gostaria, antes de chegar nesse assunto aí que ele falou, lembrar aqui que, concluindo o capítulo 28 de Atos, diz aqui que Paulo, havendo marcado um dia, vieram um grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, onde desde a manhã até a tarde fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros que, porém, continuaram incrédulos. Então, você vê só, a pregação de Paulo aqui, ele pregou para um grupo em Roma lá, e muitos não creram, Então, o evangelho tem essa questão, você traz a palavra para muitas pessoas, tem aqueles que não vão crer. Paulo ficou de manhã até a tarde tentando mostrar a experiência dele, de conversão dele, experiência do evangelho, de Moisés, falou tudo aqui. E muitos não creram. O texto diz aqui, muitos não creram de jeito nenhum, continuaram incrédulos. Então, essa liberdade que dá para o homem crer ou não, Exatamente. Outro ponto que Serlon mencionou, que eu achei interessante também, a questão das mulheres, Você vai observar que os filósofos, mesmo Platão, Aristóteles, outros lá, só que não dá muito valor às mulheres, não. Mas Jesus, no ministério dele, valorizou as mulheres. Você vê as mulheres presentes aí no ministério dele, no nascimento, na ressurreição, no momento da perseguição, as mulheres sempre próximas ali. E ele dava uma atenção especial às mulheres, porque as mulheres têm um significado forte no ministério dele. E nós lembrando, na nossa igreja, as mulheres são o maior número e participação. As mulheres no nosso meio têm muitas atividades que participam da igreja. Muito mais do que os varões, As mulheres na igreja. Esse é um ponto importante que Jesus, aliás, esse ponto que o Serlon falou, de que Jesus valorizava as mulheres, muitas nações na época
ficaram assim, até espantados, até os discípulos ficaram espantados como é que ele valorizava o trabalho das mulheres. Então você veja que as nações em volta, mesmo os gregos, não dá valor às mulheres, não. Tinha direito a quase nada das mulheres no tempo de Jesus, no tempo dos gregos, não tinha direito a nada. E os próprios filósofos eram contra muitas coisas da direitos especiais das mulheres, não tinha essa questão, não. O próprio Aristóteles, né? Ele falava dessa suposta inferioridade das mulheres. Exatamente. Então. E interessante, pastor, que dentro disso que o senhor falou, Pedro, né, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, olha só o que ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas, naturalmente as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida. Olha só, co-herdeiros, a mulher herda junto com o marido e mulher co-herdeiros. Esse era o conceito que não existia dentro da mentalidade da antiguidade clássica, né? O homem e a mulher na mesma posição como co-herdeiros, para que não sejam impedidas as vossas orações, né? Não tratar a mulher devidamente do ponto de vista bíblico, espiritual, impede a oração de chegar ao trono de Deus. Agora, voltando ao aspecto também que Serlão mencionou, que fala sobre a perseguição. A perseguição tinha dois povos que perseguiam os cristãos. Primeiro, eram os romanos. Vamos fazer um resumo aqui, Serlão, você era bom comentar. E segundo, eram os judeus. Um era motivo, por exemplo, político, e outro religioso. Então os cristãos eram perseguidos de todo lado. E se fala em perseguição a cristão, até hoje continua. Não pode ter reduzido na forma de perseguir, mas a perseguição não acabou, não, continua. Então eu considero o seguinte: a perseguição aos judeus, aos cristãos, teve algumas razões. A primeira razão, política. Política, por que política? O Serlão pode até completar essa informação. O Império Romano não admitia rival com ele, certo? Queria ser o máximo ali em tudo, achava que o cristianismo podia concorrer com ele no poder político ali da região. E até hoje acontece esse tipo de coisa, né? Bom, o segundo problema era o problema religioso. O que tinha a ver? A questão do Império Romano, havia muito ali, tinha muitos ídolos, ritos, práticas, altares que os cristãos não faziam, certo? Então, a questão também dos judeus, da perseguição religiosa contra os cristãos, era um dos motivos, além da política religiosa. E tinha outra questão também, a questão econômica. A econômica porque havia algumas cidades, até ocorreu esse problema com o Diana dos Efésios lá, havia fabricação de ídolos que eram vendidos, um comércio muito grande de idolatria que os cristãos não aceitavam, certo? Então era outro problema, a questão econômica que muitos, até o texto em Atos mostra depois no início lá, que aqueles que vendiam ali tiveram prejuízo com aqueles que convertiam, então havia esse lado também. E além desse, havia uma questão social também que eles temiam que a influência do cristianismo nas classes pobres da época, eles temiam essa influência. Então, a verdade é que a perseguição tem vários motivos. Agora, vamos podendo depois analisar, que eu acho que o Serlão pode fazer muitos comentários, depois a questão do Império Romano, né? Esse império que foi um império realmente poderoso mesmo. Acho que, eu não sei se esse Império Romano, não teve um império igual ao Império Romano. Não teve. A história da humanidade não teve. É um império que vale a pena nós comentarmos. Falar alguma coisa. Um momento aí, eu acho que hoje não dá tempo, mas em outro momento comentar sobre esse império, como é que foi esse Império Romano, certo? Perfeitamente. Bom, nós estamos finalizando mais este episódio. Muita coisa aqui ficou para ser revisto. Dá até continuidade. Ainda falta falar sobre as cartas de Paulo, como que ele se comunicou, né? Vamos deixar isso para o próximo episódio. O comentário aqui das perseguições é um assunto amplo. A questão do Império Romano também, muito importante também. Então nós vamos encerrar este episódio aqui, agradecendo o pastor Luiz Eugênio por sua participação. E também o pastor Serlão, e agradecendo os irmãos também pela participação. A paz do Senhor a todos.